qual dica você daria hoje para quem está começando e deseja usar o Instagram para engajar conteúdo e crescer na profissão com o auxílio do marketing digital? Uau! Começou com o pé na porta. Começou com o pé na porta. Primeiro que assim, eu gosto muito das redes sociais. Eu nunca fui um cara de rede social, tá? Hoje vocês olham e, de repente, uma coisa legal que o Polidoro falou pra mim, falou, cara, acho que você é muito divertido. E vocês vão ver que aqui eu sou muito mais sério do que realmente eu pareço lá. Mas eu levo as redes sociais como um trabalho mesmo. E por que eu acho legal? A rede social, ela te coloca num lugar de promoção mesmo. Então, todo mundo que tá lá, ele tá dentro de uma prateleira, né? E as pessoas escolhem quem ela vai escolher, quem ela vai comprar, quem ela vai seguir, quem ela vai acompanhar, né? Mas por que eu acho massa? Porque as redes sociais, ela é um encurtador de caminhos. Então você dorme no anonimato hoje, amanhã você acorda com um vídeo viral e você explodiu na vida e você virou o primo pobre. Verdade. Né? Todo mundo te conhece. Então, o que eu dou de dica, né? Se eu fosse falar uma dica. Primeiro que é importante você estudar, entender por que as redes sociais existem, né? Por que isso aqui tá aqui e como que eu faço um bom uso. É simples, né? É um tripé. A rede social tem a intenção de te dar, de se entreter, se relacionar e se comunicar, né? Ser livre. Então, quando você pensa em rede social, você tem que pensar em fazer e viver desse lugar. Então, cara, por que eu tenho resultado hoje? Vocês vão ver que eu sou o cara do humor, muitas vezes, mas o meu humor não é um humor vago, não é um humor vazio, superficial, forçado. Não é por acaso. Ele é educativo, cara. Sim. Você entendeu? Meu último post eu fiz falando do cara que foi lá e sujou, comprou o carro e depois queria comprar o imóvel. Só que era uma teimosia. Eu falei para ele não comprar o carro primeiro. Então, quando eu vendo isso, o cliente, ele fala, tá, mas eu ri, mas além de rir, eu aprendi. O que eu aprendi? Que eu não posso comprar o carro antes de comprar o imóvel. Eu posso ter um prejuízo e não conseguir ser aprovado. Comprometimento de renda. Exato. Então, assim, por que eu aprendi isso? Porque eu quis estudar, eu quis entender, eu investi tempo nisso, sabe? Então, e não tem segredo. Você vai ver que é muito teste, cara. Então, tem coisa que funciona agora, que daqui 6 meses já não vai funcionar mais, você tem que parar e você vai ver... E a mesma coisa que o Jorge falou, né? Sobre teste, né? Mas a questão é que o Álvaro, ele mostra, porque é totalmente diferente você chegar e falar, se você comprar, no vídeo, se você comprar um carro, você não vai conseguir comprar casa. E você mostra de uma maneira... Conta uma história. Você dá um jab na cara do cara, que é tipo assim, ele tomando um remédio, um Rivotril, ou... Você botou lá um calmante, né? Um calmante. Você dando um calmante pro cara chorando. Então, tipo assim, você já faz ele se imaginar naquela situação dele chorando e você tendo que dar um calmante para ele. Então, um outro vídeo também seu que eu vi, que é você tentando tirar um pedacinho do chão, você tentando recuperar os 30 anos de aluguel que você pagou. As moedas no ralo. Moedas no ralo. Então, assim, às vezes você chega pro seu cliente e faz um vídeo. Você vai se arrepender daqui a 30 anos quando você... Não, você já fez de uma forma que ele vai entender melhor, né? Eu não quero catar moedinha no ralo. Né? Então ele começa a entender. Tem um post seu fenomenal que a gente conversou ali no off, que é aquela cliente, né, que chegou para você e falou, lá numa caixinha de pergunta que você fez, viu, Álvaro? Ainda bem que eu não comprei naquela época, 2 anos atrás, se eu não me engano. Eu acabei ficando... Eu falei pra você que tava com medo de ser mandado embora e fui mandado embora. Ainda bem que eu não comprei. Primeiro de tudo, se o nosso cliente for pensar, ou a pessoa acha que vai trabalhar no mesmo emprego por 60 anos, de carteira assinada, isso não existe. Agora, quando você é autônomo, empreendedor, sim. Né? Então, e aí uma hora essa mensagem chega pra você, porque uma hora vai ser mandado embora. E aí eu fui mandado embora 2 anos depois. E foi lá e te mandou, viu como eu não comprei e tal, agora eu tô desempregado, ainda bem que eu não comprei. Você falou, ótimo, ainda bem que você não comprou, porque olha que bom que aconteceu na sua vida. Né? Agora você tá sem imóvel, sem dinheiro, sem dinheiro pra pagar o aluguel. Sem dinheiro pra pagar o aluguel. Talvez se você tivesse um pensamento melhor, sua vida ia crescer. Sim. Então, assim, às vezes essa porrada precisa ser dada, que alguns corretores têm medo, né, de dar essa porrada positiva, né? Porque é uma coisa, aquela educação até de pai para mãe, pai para filho, né? Você tentar falar,
E você mostra de uma forma, assim, muito legal, mas é aquele humor objetivo. É humor visando venda. É a forma né? de falar, né, com a pessoa. É, Saber o momento e também. você sabe, ainda sobre a pergunta da Lari, Sim. essa sacada foi a sacada mais importante que eu descobri em vendas, cara. Então, Que é isso, olha o corte. É a sacada mais importante que eu descobri em vendas. Isso daí revolucionou minha forma de vender. Em qualquer nível. Deus. Você vai falar isso aí, eu vou ter que levar 100 pessoas pra Disney no que vem. É complicado. Não, Pô. mas calma. Pelo menos em VGV você se garante que essa Não, eu quero que vá 200 pessoas. O que eu aprendi, assim, eu bato muito nessa tecla porque, assim, e todos os podcasts que eu vou, de alguma forma, em algum momento eu sou levado a falar sobre isso. Existe algo que é muito maior do que a venda do apartamento em si, cara. Ninguém compra um celular por comprar um celular, né? Se eu uso um iPhone hoje, não é necessariamente o meu caso, mas tem gente que vai comprar por status um iPhone. Então ele visa um dia que ele vai estar numa balada legal e ele vai tirar o celular do bolso para fazer uma foto e alguém vai olhar para ele, sei lá, e vai falar, pô, que cara lindo, mas na verdade é o celular dele, vai querer ficar com ele, ele vai beijar uma mulher bonita lá por causa do celular. Enfim. Tem gente que pensa assim. Né? Outros vão comprar por outro propósito. No meu caso, eu comprei não é por status. Eu comprei porque isso aqui é um trampo pra mim. É um trabalho. Então, eu trabalho, eu preciso entregar a melhor coisa da melhor qualidade possível. Né? Mas tudo vai muito além de um produto. Qualquer coisa vai muito além do produto, né? Então, quando o cliente compra um imóvel, seja da MRV, seja da tenda, seja de qualquer lugar, esse cara ele tem uma raiz que é profunda. Tem uma história. Tem uma história. Existe um motivo que é muito grande. E aí, você sabe qual que é o segredo de um bom vendedor? Vamos lá. Mais um corte, hein? O segredo do bom vendedor é descobrir isso, cara. O que tá na raiz. Porque, por exemplo... Cada um tem uma história. Cada um tem um porquê. Cada um tem um porquê. E aí, adianta você cortar, sei lá, uma parte dessa árvore se a situação é na raiz? Então, se você não chegar na raiz, qualquer cara vai ser superficial para essa árvore. Uau. Qualquer poda vai ser insuficiente. Entende? Exatamente. Então, quando eu crio um conteúdo como esse, qual que é a finalidade? É educativo, mas muito mais do que isso. Ele vai tocar na experiência do cliente. Então, tem cliente que eu falo que hoje meu principal funil é minhas redes sociais. Tá? Esse é meu principal funil de vendas. Lá eu sei que 99,9% dos que me seguem, eles nem imaginam que eles precisam do imóvel. Só que nessa turma tem um cara que já tá pagando 10 anos de aluguel, que ele já ouviu de várias pessoas que ele tá jogando dinheiro no ralo, mas nunca foi tão tocante. Sim. Aí vai ter o cara que mora com a sogra, o cara que mora com o sogro, o cara que mora com a mãe. Então, quando eu confronto, e o confronto é a dor, e a dor é um motivo para movimentação de qualquer pessoa. Qualquer um de vocês aqui, se sua mãe ligar agora e falar que ela tá morrendo, você sai daqui, abandona tudo. Se arruma um helicóptero, se vira. Se vira. Né? Se você não tiver dinheiro e ela precisar de 10 mil, você vai arrumar. Né? Porque você sabe que no fundo a raiz disso tudo é a dor da ausência, a dor de não ter ela. Então você vai fazer de tudo para que isso não aconteça. Né? Então quando eu toco na dor, eu tô tocando nesse lugar. Quando eu confronto, eu tô tocando nesse lugar. E aí, o cara, ele fala, pô, mas isso é eu. É a experiência do cara. Né? Eu levo ele talvez não é a história que ele tá contando, porque todo mundo aqui conta uma historinha que quiser. Só que no final das contas, quando ele põe a cabecinha no travesseiro, ele fala, cara, não tá legal. Não. Né? Tem alguma coisa que precisa mudar. E os meus conteúdos, eles são criados e pensados para ser esse gatilho. Tocar na ferida. Tá bom. Você entendeu? A dor do cliente. Então, eu quero que esse cara sinta a experiência. A experiência que ele tá vivendo agora, então pode ser uma merda de experiência. O cara pode estar jogando o dinheiro dele no ralo, o cara pode estar vendo o sogro dele roncar a noite inteira, e esse cara não tem um momento maravilhoso com a mulher porque não é sexy. Você namorar sua esposa às 10 horas da noite com seu sogro roncando lá, quase infartando. Tem que fazer as coisas Você segurando. Então, tudo é um pacote. É um pacote. E aí, o cerne do Álvaro Rondon, né, posicionado nas redes sociais, está nisso. E aí, o que é legal? Quando eu vou para venda, quando eu estou sentado aqui, como eu estou diante com o cliente, o que eu vendo para ele? Isso, irmão. Eu não quero saber. Você sabe sabe quando que eu chego para apresentar um produto numa negociação com o meu cliente? Normalmente,
40, 45 minutos, 1 hora de conversa aleatória, irmão. Sem falar de produto, localização. A primeira coisa que eu falo, todo mundo vem por isso, ele vem por isso. Só que quando ele senta, eu falo pra ele, cara, posso gastar um tempo aqui de abordagem? Já que a gente é um podcast educativo. Não, isso daqui, quem não tiver interessado em escutar um tempo de abordagem, dá licença, então, já pula da ponte. Fica à vontade, mestre. Normalmente, o que eu faço? O cara chegou, eu vou abordar ele. Cara, vou te recepcionar com um sorrisão daquele jeito. Se for um cara bonito... Antes disso, desculpa, antes disso, vamos começar. Há 128 pessoas assistindo. Pai, é um sucesso, cara. É porque assim, uma coisa. Tá estourado demais. Uma coisa que eu tô. Porque assim, tem muita gente, às vezes, eu não sei também o seu real pensamento disso, que às vezes quer vender pelo Instagram ou pelo WhatsApp. Eu sou totalmente contra, a gente nem conversou sobre isso nos bastidores, mas assim, eu sou totalmente contra a venda online, a pasta online que a gente fala aqui. É aquela conversa 100% no WhatsApp que chama e você quer vender através dali. Aí eu não sei o que você pensa sobre isso, porque antes disso, aí você já tá me falando agora que é um atendimento presencial. Então, como é que é? Massa, muito legal. Você sabe o que eu penso? O seu cliente, ele te dá os indícios. Você sabe, eu vou criar uma analogia aqui, e esse aqui vai pro corte também, porque eu acho que vai ficar massa pra caramba. Vai ficar top. Você sabe que tipo de corretor que eu sou, Renan? O tipo de corretor que Álvaro Rondon é. Eu sou um tipo de corretor que é o seguinte, eu sou um médico. E você sabe qual que é o problema da maioria dos médicos? Você tá com uma dor de cabeça, e aí você tem que... dipirona. Não. O que você tem que fazer quando você tá com uma dor de cabeça? Você tem que pegar seu carro, você tem que se deslocar no hospital, você tem que fazer uma ficha, esperar passar por uma triagem. Aí esse cara, depois de 51 horas... Não sei quantas horas no banquinho. Pago, tá? Isso aqui é com planinho de saúde, bonito. Você esperando. Aí no final de 1 hora lá sentado, o cara te chama, putaço, bravo, com óculos aqui, com uma barriga desse tamanho, olha pra você e fala, o que você sente? Aí você fala, eu tô com uma dor de cabeça. Ele fala, então, toma aí de pirona. Tchau. Álvaro, isso não tem nada a ver. Aí eu vou te explicar que tem. Não seria muito mais fácil se ao falar pro doutor, se eu tivesse esse tipo de relacionamento com ele? De falar, doutor, eu tô com uma dor de cabeça, tô com uma indisposição. E eu ligo pra esse cara, ou eu mando uma mensagem no WhatsApp, esse cara, em poucos minutos ou segundos, ele vê essa mensagem, automaticamente ele responde, tá febre? Vômito? Não. Então é o seguinte, toma uma dipirona, 40 gotas de 8 horas. Amanhã você tá bom. Uau. É isso. Qual que é o tipo de corretor que eu sou? Esse corretor. Entende? Eu vou, aí, você sabe o que acontece? Eu sou um cara que promove resolver o problema do cliente da melhor forma possível. E a melhor forma não é a que eu decido. É de acordo com as indicações que ele me dá. Exato. Cada pessoa é de um jeito. De um jeito. Então vai ter cliente que sim, eu vou atender lá no escritório e esse cara ele quer me ver, ele quer olhar no olho, ele quer pegar na minha mão. E é verdade isso. O cara quer conversar, é lícito, beleza, vamos dessa forma. Mas tem cara que não, tem cara que vai ter menos tempo, tem cara que mora em outro lugar, tem cara que não vai conseguir se deslocar. E aí se eu não resolvo o problema, o que vai acontecer? E vai procurar outro. Vai procurar quem resolve. Álvaro, mas você perdeu a venda. Sim, eu perdi. Então, como que você resolve? Porque muitas vezes, quando você resolve o problema, a tendência do cara é sumir. Né? Sim. Aí, ele veio aqui e sumiu. Aí, o que eu faço? Tem uma chave. O médico, para um médico ser o meu médico, ele tem que prescrever segundo os meus sintomas. Sim. Então, qual que é o problema da maioria dos corretores? O cara chega aqui e ele fala, eu tô com dor de cabeça. Você tá com dor de cabeça. Isso no WhatsApp, tá? Ou que seja numa ligação. Sim. Tá? Lá no Instagram, que seja, no inbox. Aí o corretor fala, você tá com uma dor de cabeça? Então é o seguinte, ele nem quer saber nada sobre o cara. Ele só fala o seguinte, eu vou te passar uma dipirona. Se você sentir febre, você vai tomar tal remédio. Se for vômito, você já toma esse de 5 em 5. Ele já passa tudo pro cara. Qual que é o problema? Nenhum, mas esse cara precisa voltar? Não. Se ele tiver dor daqui 10 dias, febre, ele já tem tudo que ele precisa na conversa de 10 dias atrás, filho. Ele não é dependente de você. E não é dependência, mas é vínculo, relacionamento, contato, liberdade de conversar com você. Se isso não acontece, no dia que ele tiver qualquer outra doença mais severa, ele já te esqueceu. Você resolveu o problema dele de 2 anos atrás, mas nunca mais ele falou contigo. Então o que eu faço? Aí, esse é o segredo de um bom vendedor ou de um bom corretor.
Eu resolvo um problema e crio outro. Esse cara, ele vai ser sempre refém de saber do alvo numa opinião. Então, cara, o cara quer saber o tamanho do apartamento. Tem corretor que não conta na minha regional. O cara fica inseguro porque ele acha que o apartamento é pequeno, mas é pequeno pra você que tem 10 filhos. Pro cara que só tem um é o suficiente. Pro cara que mora sozinho é o suficiente. Aí ele não fala. Com medo de perder, ele fala, não, o senhor não conhece, então tem como o senhor vir aqui? O cara fala, não, mas eu não posso. Aí você sabe o que eu faço? Eu falo pro cara. 40 metros quadrados de área construída, cara, de área utilizável. Uhum. Na cabeça dele, ele calculou que 40 metros quadrados é pequeno, porque a casa dele, provavelmente, onde ele mora, é um pouco maior. Uhum. Fala, cara, mas é pequeno, Álvaro. Eu falo, cara, pois é. Um apartamento suficiente para atender uma família de 5 pessoas. Aí eu já criei um problema. Eu resolvi quando eu falei o tamanho, Sim. mas eu já criei outro. Por quê? O cara fala, tá, mas não cabe, com 40 metros não cabe 5 pessoas. Álvaro, você vai me desculpar. O cliente que pensa que 40 metros pequeno Sim. é pequeno vai falar. Não, Álvaro, ó, eu respeito o que você falou, mas 40 metros quadrados não suporta uma família de 5 pessoas. Aí você sabe que eu preciso convidar esse cara? Eu preciso forçar ele a vir? Não. Aí eu falo pra ele, cara, só existe uma maneira, seu Renan, de o senhor tirar essa dúvida. Vendo até ali. O que o cliente fala? Ele vai falar, o quê? Não. Ele fala, tem o decorado? Né? Tem um lugar que eu possa visitar então pra eu saber? Acabou, cara. Você entende? Gatilho de gerar interesse, né? É simples. Só que qual que é o problema do corretor? Ele vai lá, ele fala o tamanho, aí ele quer rebater com o cara e ele cria uma narrativa em cima de situações que são inapropriadas. Aí ele perde o cliente. Acaba discutindo com o cliente. O cliente perde o desinteresse, o cliente, cara, valeu, você já falou tudo que eu precisava, então não preciso mais de você. Você entendeu? Sim. É pequenas pílulas, cara, que você precisa dar. E isso vai te dando a oportunidade de se tornar amigo desse cliente. Se ele é seu amigo, irmão, você não precisa nem ser vendedor pra ele. Qualquer coisa que você vender, se estiver vendendo balinha de gude, ele vai comprar de você. Que ele virou seu amigo, ele tem uma obrigação sentimental com você. Entende? Então, eu sou desse partido. Eu não sou o cara que nem atende só presencialmente, nem o cara que só atende no online. Eu sou o quê? Eu sou o que o meu cliente pede. E aí você sabe o que é massa? Quando você faz o trabalho de casa bem feito, o seu cliente te dá todas as munições pra você virar tudo contra ele depois e falar, irmão, o cara vai morrer na sua mesa. Morrer assinando contrato. Exatamente. Simples assim. Uau. Mas você tava falando quando o cliente chega ou já tava nisso? Massa, é. Sim, sim. Normalmente, quando eu atendo presencialmente, eu não tenho na minha agenda ou na minha rotina. Não, eu tenho um script, mas assim, eu não tenho muito atendimento. Álvaro, você atende 10, 15? Não, porque eu sou esse cara eu sou flexível, tá? Mas quando também você criou uma autoridade forte. Pronto. Né? Também tem isso. Eu tenho né? cliente que compra de interior que nunca me viu na vida, cara. Mas te segue no Instagram, Me segue seu no Instagram, conteúdo vê lá meu já comprou. Aí o Você gatilho entendeu? do conteúdo. E o gatilho de conteúdo. Ah, Então, normalmente, o que eu faço? Eu converso com o cara, coisas aleatórias, por 45 minutos. O cara sentou na minha mesa, eu vou te atender, vou abrir um sorrisão, se for um cara bonito igual o Renan, vou te abordar igual eu te abordei aqui. Pô, Renan, como é que você tá? Já me quebrou ali. Bom, bonito. Aí, normalmente, lá em Cuiabá, o cara fala assim, mentiroso. Aí eu falo, não, cara, bonito. Porque você é muito mais bonito que em foto, por exemplo. O cara, pô, se é uma mulher, eu já não vou abordar assim. Não, já Você quebrou. entendeu? Já quebrou. Mas se for um Você homem... já me quebrou ali na porta. Já... Pois é, você já fica cara, tipo, pô, cara, gente que- boa. Então, é essa a ideia. O cara senta, pô, cara, quer uma água, um café? Cara, eu quero um café, eu vou pegar pra você o café. Não é a tia do café que serve, sou eu, seu corretor. Sim. Eu vou lá, pego o café, você quer com ou sem açúcar? Você sem açúcar, tá? Eu quero. Então vou lá, água. Ah, não, não o quero. detalhe, né? O detalhe por detalhe. Ai, Álvaro, eu não quero água. Todo mundo quer água, irmão. O cara chega lá, ele tá nervoso porque ele não sabe o que espera ele. Tá tímido. Na cabeça Tem um monte dele. de gente aqui, por exemplo. Na né? cabeça dele tem um cara que quer tirar o dinheiro dele, porque é assim que ele pensa, essa é a de 10 mil interpretação de ato. do corretor. Então, cara, esse cara ele viveu um cifrão aqui, ele vai querer me atropelar, então eu vou ficar de segunda com ele. Aí eu falo, eu não quero. Eu falo, não, já vou deixar, vou trazer pra você, você vai sentar aqui. Quando você quiser beber, você bebe. Mas é só colocar lá, o cara vai beber. Ele vai beber. Porque ele tá nervoso. Exatamente. Entende? E aí, a primeira pergunta que eu faço, cara. Mano, que aula! surreal. Você tá na sua zona de conforto. Ele não. Ele Ele não, tá pô. vindo aqui num ambiente. Né? Desconhecido. Ah, Essa questão da água aí é muito boa. Não tinha pensado nisso. Opa.
E aí, o que normalmente acontece? Aí eu falo pro cara, poxa, primeiro que é uma honra, cara, te tirar. Normalmente o cara vai no horário de almoço, vai no sábado. E aí eu sempre faço uma analogia. Pô, você podia estar em Chapada, cara, né? Tomando um banho de cachoeira, vendo lá na Penhasco, gastando dinheiro. Você tá aqui sentado ouvindo um cara feio, magro, com a cara cheia de buraco de espinha pra conversar com você. Então, pra mim é uma honra. Mas vamos lá. Eu sei que você veio aqui por conta de produto, preço, eu sei que você está interessado em comprar, em saber, mas eu não vou gastar tempo com isso agora. Eu quero saber quem que é o Renan. Nossa, já quebrou, já... Esquece. Irmão, Nas pernas. se for um tiozinho de 60 anos, pode esquecer, vai 3 horas, se 3 você não horas, interromper ele, ele vai 3 contar a vida horas, inteira dele pra você. Ele vai... Se for um jovem, ele vai ficar desconfortável, mas com 2 minutos de frase, esse cara se libera. Aí, cara... São perguntas, por exemplo, que esse cara vai poder responder o que ele quiser. Ele tem que pensar para ele responder, ele tem que estruturar coisas, tem que juntar fatos. E aí o cara ele vai falar sobre ele. E às vezes, Álvaro, o cara não tem, talvez, dentro da família dele, alguém que faça isso. Dentro da rede de amigos, Que queira escutar ele, né? Não tem um amigo hoje que chegue para ele. É difícil você chegar... O que você tem de problema na sua vida? Como é que é a sua vida? Às vezes o cara vai viver uma experiência que ele nunca nem viveu na vida. Acabou. É exatamente isso. Então, quando eu pergunto isso pro cara, aí eu ouço de tudo, velho. O cara ele começa lá de quando ele tinha 2 anos. Já foi traído ou não. Entende? Então, você vai ouvir de tudo. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar, e hoje eu tô aqui. Aí você tá aqui pra quê? Eu tô aqui porque eu quero comprar um imóvel, porque a vida inteira ninguém na minha casa teve. O cara vai te dar, eu acabei de falar, ele vai te dar tudo que você precisa pra depois olhar pra ele e falar... Passar as dores todas, né? Você entendeu? Então, na mesa, numa negociação, alguém vai morrer, mano. Ou vai ser você sem a venda, ou vai ser seu cliente comprando um imóvel que você tá vendendo pra ele. Eu prefiro que seja ele, eu nunca morro. Quando ele senta aqui, ele não sabe, mas ele vai morrer. Uau. Você entendeu? Mas, Álvaro, eu, assim, juro, assim, a gente não tinha nem conversado, só nesse gatilho que você deu agora, eu acho que, assim, qualquer coisa que você falar hoje de produto, de localização, de piscina, de vaga, ele se torna supérfluo. Às vezes o pessoal vai em busca da aprovação na caixa, né? Sendo que, na verdade, a aprovação é um detalhe, né? E a escolha do imóvel depois, né? Como a gente tem muitos imóveis aqui, o cliente, ele, às vezes, quer mas não pode, a aprovação não deu. Mas quando você toca na ferida, ele acaba movendo montanhas, fazendo coisas ali que talvez uma localização que ele não estava querendo muito ali. Ele vai porque... gente, assim, quem tá assistindo, assim, minha opinião, tá? Essa iniciativa aí, desde pegar a aguinha, perguntar, tratar o cara, porque você já deixa o cara, realmente o cara, ele vem aqui... É muito bom esse momento aqui da trip, porque você vê um monte de gente, você vê que não é golpe, você vê que o negócio é sério, mas ele também fica um pouco com medo, né? E a partir do momento que você chega, e essa conversa... me fala de você. Como é que é a sua vida? O que você passou para estar aqui? Me fala quem é o Renan, né? No caso, me fala quem é o Polidoro aí. Fala. Acabou, né? E às vezes o pessoal acha que fica um pouco com pressa de fazer um atendimento, sendo que o atendimento é o principal momento aqui, quando ele senta na mesa, nada é baseado na vaga, na metragem, em quantos quartos, se vai dar 5, 10, 20 pessoas. É cuidar de pessoas. É ir na ferida das pessoas através do Instagram, através de vídeos de entretenimento e conversando olho no olho, entender aquela pessoa que está na tua frente. Às vezes você está falando de Flamengo, o cara é fluminense. Tá puto com o que você tá falando, né? E você tá falando lá 1 hora. Tipo você, né, Renan? A gente fala Flamengo. Agora eu tô puto com o Fluminense. Fazer o quê? É isso, mas assim, é isso. E aí, depois dessa conversa, como é que é? Aí, por exemplo, eu vou conversar até eu sentir que eu tenho todo o armamento que eu preciso pra me voltar contra esse cara. O cara já falou as dores dele. Tudo, irmão. Já falou que na família dele nunca teve um imóvel. Ou tem, ou o pai dele é o único que tem. Agora ele vai se chegar e bater no mesmo patamar do pai. Às vezes ele acha o pai dele um super campeão. Tem vezes que tem pessoas que não tiveram, que não. Mas beleza, aí o cara que acha o pai super campeão, pô, e ele é por quê? Pô, porque ele sempre deu uma proteção pra nossa família, sempre deu um teto, comida. Cara, você vai se igualar ao seu pai, que é o seu campeão. Acabou.
Você comprando aqui, pagando esse ato de R$ 500 aqui, comprando aqui, você vai se já bateu seu pai, seu herói. Ou muitas vezes Mas já tem gente é que até não tem o melhor pai que ele. herói. Às vezes a mãe é a heroína da família. Aí você, mas por que que ela é? Porque ela cuidou. Pô, cara, agora você vai cuidar. Realmente você pegar as armas e, né? Daí depois disso. E aí você sabe o que é legal. Todo cliente chega na consciência de que você quer, de alguma forma, como que eu poderia dizer para não ficar chulo, mas no sentido de que todo cliente chega achando, eu posso ter um grande problema e esse cara só vai querer vender para mim, né? Esse é o estigma de qualquer vendedor. Ah, ele é vendedor, cara, ele é bom de lábia, ele é um malandro, ele é isso aqui, né? Todo mundo chega nesse lugar. Sim. É a nossa fama. Até que pessoas como eu, como você, como a Lari, o Polidoro e os demais da Trip aqui, tá fazendo para desconstruir essa imagem, né? Mas ele chega assim. E aí quando você entra nesses detalhes, ali com 30, 40, 50 minutos de conversa, a sensação desse cara é outra. Você já é amigo dele, pô. Você já sabe de coisa que... Opa, eu conto coisa... Já vai te confidenciar coisas até pessoais. Eu ouço coisa de cara, por exemplo, que vai comprar pra amante, velho. Caraca. E o cara te abre isso, que talvez até pra amigo o cara não abre. Não tem, e talvez ninguém sabe. Eu tô comprando pra minha amante. É Claro a confiança que ele deposita em você, né? Acabou. Você entendeu? Então, esse lugar, quando você promove isso, e isso tem que ser pensado. Não é, aconteceu. Isso aqui é planejado, tá dentro do script de um bom vendedor, cara. Se eu não tornar seu amigo, eu não posso ser seu vendedor. Verdade. E por mais que você não compactue de se trair a sua esposa... O mérito, cara, eu não tô nesse mérito. Como a Caixa não tá no mérito... Cabe a nós. Acabou. Não cabe a nós. Cara, o que você faz na sua vida, você tá aqui pra comprar um imóvel, você precisa de um cara pra te assessorar nisso. eu vou fazer o que é necessário pra você Você entender entendeu? isso. Se eu for entrar nesse mérito, velho, eu nem vivo mais. Ferrou. Você entendeu? Eu vou entrar dentro de casa e vou falar, não sai daqui, não tem como. Não, Não com é certeza. sobre isso. Você entendeu? Então, assim, claro que quando você pega um cliente que tem valores parecidos com o seu, você tem mais empatia, você se Lógico, inclina, com certeza. né? Você valoriza. São coisas que, por exemplo, se eu não concordo, eu não vou valorizar. Pô, não, tá certo, não vou, Sim, não é. sim. Aí eu tô sendo um vagabundo, né? Porque não tô indo contra o que eu acho, o que eu Sim, acredito. sim. Mas, de qualquer forma, cara, é um desejo seu, é um propósito de compra sua e não cabe a mim. Vou Né? te ajudar. Então, eu tô aqui para te assessorar na sua compra. Você fala muito de produto, é como a gente tava falando, né? Aí Perfeito. depois disso, você já cai pro produto ou você cai pra questão da aprovação, documentação? A minha negociação, ela é muito mais consultiva do que de qualquer outra forma. No nosso mercado, é muito comum o seguinte, você vai concordar comigo. O cara chega aqui, você olha para ele e você fala, essa camiseta é lá da C&A, a calça é da Riachuelo. Cara, vamos aprovar o seu crédito primeiro. Você não explicou nada para esse cara. Álvaro, é errado fazer isso? Eu não acho errado. Mas você não instruiu, você não ensinou, você não entregou segurança. Então. Tá pré-julgando também, né? Não, um preconceito. Mas muito mais do que isso. Vamos pensar na venda, por exemplo, do pós-aprovação. A chance desse cara olhar para você e falar, cara, eu não quero comprar mais, é muito grande. Sim. Porque você foi pra mim, fazer isso é começar do final e não do começo. Então, lá é a etapa do funil, né? Como que eu vou já direto para aprovação se esse cara não tem consciência de valor, uma média que online, seja? Que é a pasta online Você também. entendeu? Né? Então, o que eu faço? Não, isso aqui não é o que você faz, você não precisa mudar, você não concorda comigo. Mas o que eu faço, eu vou pegar, Álvaro, eu quero saber se aprova. Não, amigo, não é saber se aprova. É saber se eu vou ter o produto para sua capacidade de renda, Exatamente. se o que eu tenho é o suficiente para você, é o ideal, vai atender às suas expectativas nessa negociação, nessa compra. Porque entendo o seguinte, para mim, existe algo que é muito maior do que o produto. O que é maior do que o produto, Álvaro? É o sonho que tu tá. Esse é o máximo, essa é a máxima. Mas existe algo que é maior do que o produto na decisão de compra, é a condição. Então, a forma como esse cara compra. Eu quero comprar um iPhone. O iPhone, sei lá, 14 é R$8.000, R$7.000, ok? Mas eu preciso só do celular para ligar. Se eu comprar um Xiaomi, é Xiaomi que fala aqui? Xiaomi, Nokia, qualquer coisa. Vai atender. Vai atender. Só que eu queria comprar um iPhone. Se eu conseguir parcelar o iPhone 50 vezes, eu vou realizar o sonho de ter um iPhone e vou conseguir pagar. Mas e se não der para pagar? Como que eu resolvo meu problema? Vou ficar sem comunicação com a minha família. Não tem como, eu vou comprar um Nokia. Sim. Você entendeu? Sim. Então, o que fez eu comprar um Nokia?
a falta de condição de comprar o iPhone. Mas se eu dou a condição do cara comprar o iPhone, ele vai comprar o iPhone comigo. Sim. Entende? Então, a condição com a qual um cliente compra é maior do que o produto. É por isso, e vocês vão concordar comigo, o nosso mercado, cara, o cara quer o produto A, irmão, mas você só compra o produto B. Sim. Aí o que acontece? O cara, muitas vezes, ele vai aceitar migrar para o produto B porque é o que se enquadra dentro das condições. Só que o sonho dele era o A. Entende? Então, a condição, muitas vezes, vai ser maior do que o produto do sonho. E aí, uma vez que a condição é maior do que o produto, existe algo que é maior do que os dois. E quando você vende ele, o cliente ele não vai estar nem aí, irmão. Primeiro que você vai entender qual que é a experiência que esse cara está comprando. Entende? Então, por qual experiência? Você quer viver o quê comprando esse imóvel? Eu quero viver, cara, acessibilidade. Eu tô cansado de trânsito. Pô, mas o que é o trânsito para você? Não, é porque eu moro a 20 minutos do meu trabalho. Pô, você já entendeu que o sonho do cara é morar perto do trabalho. Ou, de repente, não morar perto do trabalho, mas fazer academia perto do trabalho. Entende? Então, ele quer ter uma logística. Muitas vezes, você não vai resolver o problema do trabalho, mas você vai... Cara, o que você faz depois do trabalho? Ah, é porque eu vou pra academia, eu tenho que ir lá em casa, fica longe. Pô, então vamos colocar um que tem academia aqui do lado. Você entende? Você resolveu o problema dele para mim. Assim, eu vou falar, por exemplo, eu que morei sempre com a minha avó, meu sonho era morar sozinho, ter o meu imóvel próprio, para eu poder levar quem eu quisesse lá na minha casa. Amigo, namorada, que entendi. Fosse, fazer um jantar. Então, assim, essa era a minha dor. Essa era a minha dor. O corretor que chegou para mim e falasse: pô, cara, você vai deixar sua avó lá, tá atrapalhando ela, segue sua vida, irmão, e tal. Ia tocar na minha ferida. Na entendeu? Hora você ia falar, cara, me dá esse negócio. Acabou. Pô, cara, precisa ter um lugar, cantinho meu pra fazer, se eu quiser uma festa, assistir um futebol domingo com os amigos, né? Isso vai além do que... Do produto, até da localização que seja, assim, é um macro, né? É um pensamento... Você entendeu? Então, é pra experiência que você quer viver. E aí, o que acontece? Eu construo isso. Então, a minha venda, eu vendo o produto, muitas vezes o cara, eu quero o produto A. Eu não vou questionar a decisão do cliente. Eu vou ser empático com qualquer decisão que ele quiser. Só que você sabe que depois de 40 minutos conversando só sobre ele, uma coisa vai ser muito comum. O que você acha, Álvaro? Ele queria saber a sua opinião. Ele quer saber a minha opinião, porque agora eu sou amigo, cara. Pra ajudar a vida dele. Você entende? Você já é um conselheiro. Acabou. Álvaro, eu preciso... Cara, me ajuda. Aí eu quero um térreo com área privativa, tá? Mas, ó, pelo que você falou pra mim, cara, você gosta de um pouco mais de privacidade. Você entendeu? Você gosta de estudar. Como que você vai estudar com um monte de criança correndo do lado da sua janela? Não, mas é porque... Não quero... Não é sobre questionar a sua vontade, mas é te fazer pensar. E eu falo isso pro cliente. Ó, a gente tá no lugar do seguinte. A minha responsabilidade aqui não é vender pra você. Cara, isso é um alívio. Quando eu falo isso. Vai contrário a qualquer técnica de venda, né? Um vendedor fala, você é louco, irmão. Verdade. Mas quando eu falo isso, o cliente tá armado, ele tá sentado bem assim. Quando eu falo isso, ele faz... Braço cruzado. Pô, o cara quer me ajudar. Não quer me empurrar. Eu falo, cara, eu não quero te vender, não tenho compromisso de vender pra você agora. Tá? Se daqui 40 minutos você levantar daqui e a sua decisão for não, acabou, irmão. Tá tudo certo. Porque eu sei que se eu fizer o trabalho bem feito, pode até ser que ele me fale não agora. Mas ele vai falar 10 sim depois. Entende? Sim. Então, hoje, o que eu faço? Eu construo isso com ele. Então, normalmente, o cliente, ele passa a bola pra mim. Eu nunca fico com a bola, porque a responsabilidade de decisão não é minha. Mas eu vou criando crise até ele resolver. Aí, você sabe o que é no final? O que acontece? Ele fala pra mim, cara, ficou claro, eu uso isso. Né? Eu tenho essa frase. Normalmente, em algum lugar do meu atendimento, eu falo, cara, ó, esse processo e essa compra tem que ser clara pra você como esse dia. Aí o cara olha pra trás, tá vendo o dia? Tá claro, não tá? Tá tudo visível pra você, palpável, você sabe onde você tá indo, tô. Então, essa venda, ela tem que ser assim. Porque se isso acontecer, duas coisas vão acontecer no meu atendimento. Aí o cara olha e fala, o que, Álvaro? Aí eu falo, primeiro eu vou entender que eu sou foda pra caramba, fiz o trabalho bem feito. E segundo, essa decisão vai ser extremamente assertiva. Todos os dias que você abrir a porta desse apartamento, eu chegar cansado, estressado, grilado, puto do trabalho, você vai falar, acertei. Faz sentido, essa compra foi foda, foi da hora. E ainda vai te dar uma indicação. Acabou. Você entendeu? Vamos bater palma pro Álvaro? Pô, meu irmão, que aula.